Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta este programa, assista e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Fouad Izadi. O professor Fouad Izadi é professor na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Izadi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado. Obrigado por me receberem. Se pudéssemos começar com uma visão geral de quão intenso está o bombardeio israelense ao Irã. Temos ouvido falar sobre alvos em instalações nucleares, em instalações militares, assassinatos de lideranças de alto escalão, depois uma escalada para ataques à infraestrutura energética. E recentemente também estamos ouvindo sobre ataques às transmissões da mídia estatal iraniana. Só para que não caiamos na propaganda ocidental e sionista sobre o quão massivos são esses ataques, mas também para não subestimar a realidade no terreno. Se você pudesse nos dar uma noção de como está a situação real no Irã. Tivemos mais de 300 mortes de civis. Eles estão atingindo hospitais, eles estão atingindo escolas, eles estão atingindo cidadãos comuns. E então temos carros-bomba. Agentes do Mossad infiltraram Teherã e várias outras cidades. Eles estão envolvidos em todos os tipos de atividades terroristas. E, portanto, é algo amplo. Os danos são extensos e o número de pessoas que foram mortas, incluindo mulheres e crianças, é bastante alto. Este foi um ataque não provocado. Estávamos no meio de negociações. Haveria uma próxima rodada de negociações em Oman no domingo. O lado americano, Steve Witkoff, havia anunciado que estaria em Oman no domingo. E então eles atacaram. Hoje é antes da próxima rodada de negociações, na sexta-feira. Isso foi planejado. Foi uma operação de engano. Eles queriam que o lado iraniano pensasse que, enquanto houvesse negociações, não haveria um ataque. E por isso queriam realizar um ataque surpresa. E conseguiram. Foi um ataque surpresa. As pessoas esperavam algum confronto militar caso as negociações fracassassem. E Trump estava muito envolvido nisso. A primeira rodada de ataques aconteceu na sexta-feira às 3h30 da manhã. E apenas algumas horas antes, Trump tuitou sobre seu otimismo em relação ao sucesso das negociações. E ele sabia disso. Tivemos uma reportagem do Wall Street Journal que usou a palavra decepção para essa operação. Trump sabia que haveria um ataque. E depois do ataque, ele disse que foi excelente. Ele estava muito envolvido nisso. Ele está muito envolvido nisso. Então, o Irã está sob um ataque militar que foi uma surpresa e as pessoas estão ficando ansiosas. Se você pudesse falar sobre como os iranianos estão vendo o papel dos Estados Unidos nisso, porque há muita especulação até mesmo dentro da mídia ocidental sobre o papel dos Estados Unidos. Não há dúvida de que os americanos forneceram ou colaboraram em todos os tipos de inteligência, interceptações de mísseis e drones que vieram como resposta iraniana. Mas há muita especulação sobre uma participação muito direta e extensa deles daqui para frente. Algo que está sendo particularmente discutido agora no New York Times é se os Estados Unidos dariam aos israelenses a Massive Ordnance Penetrator, os chamados Bunker Busters, para serem transportados pelos bombardeiros B-2 para bombardear o sítio nuclear iraniano. Como os iranianos estão vendo a participação dos Estados Unidos? Você sabe, os israelenses não conseguiriam fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos. Os ataques geralmente são realizados por jatos de combate. Os jatos de combate precisam ser reabastecidos no caminho de volta para suas bases na Palestina ocupada, para que tenham combustível suficiente para chegar à fronteira iraniana e entrar no Irã. Mas, quando retornam, se não houver reabastecimento, eles não conseguirão chegar ao destino.
E os americanos estão fornecendo esse serviço, além do fato de que os mísseis, a tecnologia, a inteligência, a logística e o apoio político e de propaganda vêm todos dos Estados Unidos. Os israelenses não conseguiriam realizar esse ataque em grande escala sem o apoio direto dos Estados Unidos. Portanto, o Sr. Trump é responsável por cada morte de mulheres e crianças no Irã que temos presenciado. Qual é a posição do Irã daqui para frente no que diz respeito ao engajamento com os Estados Unidos? Porque também há sobre conversas com os Estados Unidos. Há relatos de que o presidente Trump enviou J.D. Vance e Steve Woodcock para retomar as negociações. Claro, ninguém sabe quais seriam os termos das negociações. Eles ainda insistiriam naquela abordagem insana de enriquecimento zero. Ou haveria alguma conversa sobre um cessar-fogo que eventualmente prepararia mais terreno para novas rodadas de negociações sobre energia nuclear? Mas qual seria a abordagem iraniana para lidar com os Estados Unidos? Sabe, estávamos no meio das negociações. E então o ataque aconteceu, e Trump tuitou que Israel atacou as pessoas que estavam negociando. Ele disse, na verdade, que Israel matou as pessoas com quem eu estava negociando. O que é verdade, porque tínhamos o ministro das Relações Exteriores do Irã participando de reuniões em Omã. Ele voltava para Teherã. Havia um comitê que supervisionava esse processo de negociações, e havia vários líderes militares nesse comitê, incluindo as pessoas que foram mortas. Então, quando você acha que pode matar os negociadores do outro lado e depois falar em negociações novamente, isso não é aceitável. Portanto, o que os Estados Unidos querem não é negociação. Eles querem rendição. Eles querem enviar Steve Witkoff com um documento e querem que os líderes iranianos se rendam aos Estados Unidos. E eu não acho que os iranianos vão fazer isso. Porque o que eles querem eles dizem que você não deveria ter armas nucleares. O que é aceitável. Depois eles dizem, ok, se você tem enriquecimento em qualquer nível, mesmo em baixo nível, então você pode construir uma arma nuclear. Então eles dizem que se você tem mísseis balísticos, então você pode ser capaz de entregar essas armas nucleares. E foi isso que o Netanyahu disse alguns dias atrás, que ele quer não apenas nenhum enriquecimento, ele quer garantir que o Irã não tem essa capacidade de mísseis balísticos. E foi isso que aconteceu com a Líbia. A Líbia entrou no MTCR, Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, que limita a capacidade de mísseis balísticos de um país a menos de 300 quilômetros. Então eles tinham algum programa nuclear inicial. Ele desistiu disso, e então eles atacaram a Líbia, e você viu o que aconteceu com a Líbia depois. E os americanos disseram que querem repetir o modelo da Líbia para o Irã. Portanto, seria tolice para os políticos iranianos terem a Líbia como modelo por causa do que aconteceu. Então a questão não é o programa nuclear do Irã. Sugiro que depois do programa, você e seus telespectadores acessem o site do Diretor de Inteligência Nacional. Este é o órgão que lidera a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Eles publicaram um relatório há cerca de 3 meses. Avril Haines, que é a diretora de Inteligência Nacional, apresentou esse relatório ao Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos. Nesse relatório, há 3 coisas que são ditas sobre o programa nuclear do Irã. A primeira coisa que o relatório diz, este é o consenso da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, é que o Irã não possui uma arma nuclear. Isso é verdade. A segunda coisa é que o Irã não tem um programa de armas nucleares. É a própria comunidade de inteligência dos Estados Unidos que afirma isso. E a terceira coisa que diz é que os líderes iranianos não decidiram ter um programa de armas nucleares. Então eles já sabem, Netanyahu sabe, Trump sabe, não existe um programa de armas nucleares. Mas eles querem usar essa desculpa para poder atacar o Irã porque querem uma mudança de regime. Esse é o verdadeiro objetivo.
Netanyahu, 2 ou 3 dias atrás, enviou uma mensagem ao povo iraniano pedindo que fossem às ruas. E eu acho que eles querem transformar o Irã em um estado falido, do mesmo jeito que fizeram com a Líbia. Então eles não querem substituir o governo atual por outro governo. Eles querem derrubar o governo iraniano. Eles estão interessados na desintegração do Irã. Por exemplo, eles querem tomar as regiões ricas em petróleo do Irã, controlar isso, e então as outras partes não teriam recursos. Esse é o objetivo final, mas eles não podem dizer isso. Então dizem que estão preocupados com o programa nuclear do Irã. E o Irã não pode seguir esse caminho, porque se o Irã não tivesse mísseis, os ataques seriam muito mais severos. Já haveria tropas americanas dentro do país. Eles estariam atacando o Irã, mas o Irã está respondendo. E a resposta do Irã não é fraca. Então um país não pode ficar indefeso. E é isso que eles querem do Irã. E as coisas que eles querem do Irã, eles dizem que querem tomar o seu país. Mas temos alguns problemas com a sua capacidade militar. Então entregue essa capacidade militar para nós. É isso que estão pedindo para os iranianos fazerem. E ninguém faria isso no Irã. E quando falam sobre canais de negociação, mesas de negociação, todas essas coisas, você não atira na pessoa que está sentada do outro lado da mesa de negociação. Foi isso que eles fizeram. Então, os líderes iranianos não são tão ingênuos, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. O que o Irã tem que fazer, isso foi o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse, que enquanto os israelenses atacarem, o Irã vai responder. Se eles pararem, o Irã vai parar. E agora conhecemos muito melhor a natureza do outro lado. Eles não vão ser pegos de surpresa novamente. Os iranianos têm que confiar em si mesmos. Existe uma resistência cultural aqui. Quando Netanyahu, 2 dias atrás, pediu para que os iranianos fossem às ruas, eles saíram contra ele. Então existe esse sentimento de união em torno da bandeira. Temos algumas pessoas aqui que não gostam do governo, mas amam seu país. Da mesma forma que indianos gostam da Índia, paquistaneses gostam do Paquistão, iranianos gostam do Irã. E eles não querem que seu país seja destruído. Eles sabem que temos um presidente reformista. Esta é uma administração reformista. Eles estavam muito interessados em negociações, em conseguir algum tipo de acordo. Então, quando veem o que está acontecendo, culpam os Estados Unidos, culpam Trump, e estão se unindo em torno do governo, que é o oposto do que o outro lado queria ver. Então essa é a situação que temos. E esse efeito de união em torno da bandeira está bastante visível no Irã. O que você está dizendo é que as negociações nucleares são, na prática, uma distração, porque o que os sionistas e os neoconservadores estão exigindo não é manter o Irã longe de armas nucleares, algo ao qual o Irã já vem se comprometendo, mas sim pedir que o Irã abra mão de seus programas de mísseis balísticos, de sua segurança energética e assim por diante. Se for esse o caso, fica bastante claro que isso é impulsionado principalmente por Israel. Se você puder nos dizer por que Israel está tão obcecado com essa operação de mudança de regime no Irã, é principalmente pelo apoio que o Irã dá ao eixo de resistência, que inclui o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. O principal problema que os israelenses enfrentam é o apoio do Irã à causa palestina. Na verdade, políticos americanos vêm dizendo ao Irã há décadas que se eles pararem de apoiar a causa palestina, todas as sanções serão retiradas. Vocês serão bem-vindos na economia internacional orientada pelo Ocidente. Todos os seus problemas desaparecerão. E os líderes iranianos têm resistido. Um dos motivos é a natureza do governo do Irã. É um governo islâmico. E num governo islâmico, quando você vê um genocídio, não pode simplesmente assistir ao genocídio. Não é necessário ter um governo islâmico. Você pode ter um governo secular e ainda assim se indignar com o genocídio.
Você também pode ter um governo islâmico e ainda assim fazer vista grossa. Governos islâmicos não podem fechar os olhos. Temos alguns países de maioria muçulmana onde a liderança é muçulmana, mas eles não seguem os ensinamentos islâmicos. Então, o motivo pelo qual o Irã apoia a causa palestina, há uma questão islâmica, uma questão religiosa. Claro, também é uma questão humana, uma questão de humanidade. Por isso, você não precisa ser muçulmano, árabe ou iraniano para apoiar a causa palestina. Você pode ser da Índia, ser hindu e apoiar a causa palestina. Então, é essa questão de humanidade. E de ali também a geopolítica envolvida. E os iranianos perceberam que se você tem um regime genocida, mais cedo ou mais tarde, se eles não vierem atrás de você agora, virão depois. E essa análise se confirmou. Então você não pode simplesmente assistir até que isso aconteça. É preciso resistir. É como viver em um bairro onde há um assassino em massa e não há polícia. Não há como ter segurança em uma cidade assim. É isso que temos no Oriente Médio. Temos assassinos em massa na vizinhança, promovem carnificina e genocídio. E se há um governo de mentalidade independente, e o governo do Irã é de mentalidade independente, então eles estão a deixar de se preocupar com... Então autoridades do governo iraniano decidiram há muitas décadas, desde 1979, quando tivemos a Revolução Islâmica, que apoiar a causa palestina seria um dos principais princípios da política externa do Irã. Eles têm feito isso sob pressão e continuarão a fazê-lo. O Irã vai ser prejudicado. O Irã já foi severamente prejudicado. Vai ser ainda mais prejudicado. Mas não há outra escolha a não ser resistir. Então existe essa cultura de resistência. Você tem que resistir porque, se você se render ao outro lado, então você será a Líbia, você será a Síria. E isso não vai acontecer com o Irã. Qual é a sua percepção sobre o mundo árabe, principalmente agora que o centro de gravidade se deslocou para as monarquias do Golfo? Qual é a sua impressão sobre a posição deles em relação a esse conflito, considerando que, se a Palestina continua sendo o principal problema nessa equação, então o mundo árabe tem, ao menos fingido ser, o líder do nacionalismo palestino por muito tempo. Antes eram o Egito e a Síria, mas depois a Arábia Saudita e outros países entraram na equação e disputaram essa liderança. Mas se a Palestina é a principal razão para isso, então eles deveriam estar ao lado do Irã. Eles não são. O plano que Trump está seguindo, Witkoff deu uma entrevista algumas semanas atrás e repetiu isso, é assim que eles veem o Oriente Médio. Eles veem esses monarcas árabes como vacas leiteiras. Os Estados Unidos são um país em declínio. Eles precisam de dinheiro. E onde há dinheiro? Há dinheiro na China, mas os líderes chineses não são vacas leiteiras. Há dinheiro na parte sul do Golfo Pérsico. E esses governos são historicamente estados clientes dos Estados Unidos. Então eles querem pegar esse dinheiro e querem a hegemonia israelense nessa parte do mundo. Assim, você tem a tecnologia israelense, o know-how israelense, você tem o dinheiro dos monarcas árabes, que na verdade não é o dinheiro deles, é o dinheiro do país. Mas é assim que os monarcas árabes operam. Acho que a riqueza do país é considerada como se fosse riqueza pessoal deles. Então você tem a tecnologia israelense, o dinheiro dos monarcas árabes, e assim é possível ganhar muito dinheiro nesse contexto. Existe um problema. O problema é que temos os palestinos que querem suas terras de volta e estão resistindo à ocupação. Eles estão sob políticas genocidas há 19 meses e continuam resistindo. E há um Estado que apoia a causa palestina, que é o Irã. Então, o plano é que enquanto existir o Irã, haverá apoio à Palestina. Portanto, para resolver o problema, é preciso se livrar do governo iraniano. É necessário desintegrar o país, porque nunca se pode confiar no próximo governo.
country because you can never trust the next government. So you need to make sure that Iran. Então é preciso garantir que a integridade territorial do Irã seja destruída. E então, uma vez que você lida com o Irã, os palestinos ficam sem apoio. Aí você pode expulsá-los, os planos que eles vêm pensando. Expulsá-los para outro lugar, tomar Gaza e então viver feliz para sempre. Sem Irã, sem problema palestino. Você pode simplesmente aproveitar o dinheiro árabe, ganhar muito dinheiro e tudo ficará bem. Esse é o plano deles. Eles têm usado diferentes métodos para alcançar esse plano. Eles sancionaram o Irã, sanções pesadas, muita propaganda contra o Irã, e nada funcionou. Então o próximo passo é ver se conseguem derrubar o governo pela força militar. E é isso que estão fazendo neste exato momento. Se você pudesse nos dar uma ideia da unidade dentro do Irã, isso seria útil, já que há tanta propaganda ocidental sobre como o Irã é divisivo, sobre como esse chamado regime é ilegítimo, como eles dizem. Acho que isso é muito importante. E considerando que Israel e os Estados Unidos sempre usaram divisões dentro de nações, divisões entre Benghazi e Trípoli na Líbia, divisões entre xiitas e sunitas no Iraque, divisões dentro da Síria, essas divisões foram amplamente exploradas em suas operações de mudança de regime. E há muita rasbara sobre divisões dentro do Irã. Mal ouvimos falar sobre o que torna o governo iraniano um governo popular. Ou se há preocupações, quais são essas preocupações? Isso seria ótimo. Sabe, acho que você não vai encontrar nenhum estudioso sério da história iraniana que não lhe diga que a Revolução de 1979 foi uma revolução muito popular, derrubando um governo fantoche dos Estados Unidos. O Shah chegou ao poder em 1953 por meio de um golpe dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então todo mundo sabe que essa revolução foi uma das maiores revoluções populares do século XX. Com o passar do tempo, com as sanções que os Estados Unidos impuseram desde o início, porque não gostaram de ver seu fantoche sendo expulso, eles conseguiram fazer com que Saddam atacasse o Irã. Naquela época, eles estavam apoiando Saddam, se você se lembra. Eles estavam dando a ele armas, dinheiro, inteligência. Então, à medida que a pressão sobre o Irã aumentava, havia algumas pessoas que se cansaram dessa pressão. Você sabe, algumas pessoas têm mais resistência, outras têm menos capacidade de resistir. Então havia insatisfação aqui e ali, e isso foi crescendo com o passar do tempo após a Revolução. Havia algumas pessoas insatisfeitas. E hoje, sim, há pessoas que não gostam do governo atual. Mas o que Trump e Netanyahu fizeram foi criar essa unidade nacional. Porque mesmo as pessoas que não gostam do governo não querem que seu país seja desintegrado. Eles não apoiam todos esses planos com orientação sionista, sabe? Eles querem manter a integridade territorial do país, não importa quem esteja no governo. Eles não querem perder nenhuma parte do Irã. Tem uma parente que não gosta do governo. Ela estava planejando sair de Teherã hoje porque temos bombardeios o tempo todo. Então ela estava planejando sair de Teherã hoje. Liguei para ela para saber se já tinha chegado ao destino e ela disse que decidiu não ir. Perguntei por quê e ela disse que viu um tweet do Trump dizendo aos iranianos para deixarem Teherã. Então ela disse, eu não vou ouvir o Trump. Então você tem essa resistência, essa cultura de resistência. E a razão pela qual o país conseguiu sobreviver sob todas essas sanções pesadas, sabotagens e assassinatos, você sabe, não é a primeira vez que cientistas iranianos são assassinados, é por causa dessa cultura de resistência. Temos a televisão iraniana e depois há alguns concorrentes fora do Irã. Um se chama Iran International, que é financiado por Netanyahu. Eles têm esse canal de propaganda 24 horas. E depois tem a BBC Pérsia. Esses são os dois principais concorrentes. E os israelenses decidiram eliminar a concorrência atacando uma emissora de televisão.
Mais tarde, enquanto você estiver editando este programa, espero que possa colocar aquele trecho da senhora. Claro, você não fala Farsi, então vou fazer uma tradução para você. Farsi, so I'm going to do a translation for you. So she's hearing the sound of a missile that. Então ela está ouvindo o som de um míssil se aproximando, porque ela está dizendo que esse é o som de uma agressão. Então ela ouve o míssil e não se levanta, ela permanece sentada. Ela só se levanta depois que o míssil atinge o prédio. Você sabe, quando um míssil vem, você pode ouvi-lo e então leva alguns segundos até ele realmente atingir. Então ela se levanta depois que o prédio é atingido e você tem essa situação. Ela se levanta nesse momento. Eu a conheço pessoalmente, ela tem 2 filhas pequenas e é a apresentadora mais popular da televisão iraniana. Essa é a natureza das pessoas. Ela sabe que pode ser morta em alguns segundos e não corre para se proteger. Ela é muito corajosa. E essa cultura de resistência não está apenas na frente das câmeras. Faz parte do tecido da sociedade. E a longa história da cultura de resistência no Irã não começa em 1979. Há uma trajetória que remonta à Batalha de Karbala, ao Imam Hussein e assim por diante, não é? Você sabe, a maioria dos iranianos são muçulmanos xiitas, cerca de 90%. Então existe essa unidade religiosa, diferente da Índia, que tem muitas religiões e muitos grupos diferentes. A grande maioria das pessoas no Irã compartilha a mesma religião. E essa é a lição que eles aprenderam com o Imam Hussein, que se houver tirania, é preciso se opor a ela. E se isso resultar em você se tornar um mártir, que assim seja. No mês de Muharram, durante a Ashura, nas cerimônias que comemoram a vida do Imam Hussein, essa mensagem é repetida todos os anos para os cidadãos comuns. Isso se tornou parte da cultura iraniana, ainda que algumas pessoas que não são religiosas também sejam afetadas por esse espírito de resistência. E isso fez com que o Irã fosse, de fato, o primeiro país muçulmano a conseguir expulsar os americanos. Tivemos tentativas no Egito, por exemplo, mas eles tiveram um governo independente por alguns anos, depois houve um golpe bem sucedido. Então, o Irã foi o único país muçulmano que conseguiu fazer isso. O Iêmen também está resistindo à pressão, e eles também são influenciados por esse espírito de Karbala. O governo que está em Sanaa agora compartilha da mesma crença. Então isso é importante, a história é importante, a religião é importante, o contexto é importante. E isso é algo que Trump e Netanyahu parecem não entender. Porque quanto mais pressão você coloca sobre os iranianos, mais resilientes eles se tornam. E eles vão descobrir isso da pior maneira. Eles vão fracassar. Essa política de agressão contra o Irã vai fracassar. Décadas atrás, quando os predecessores de Trump realizaram operações de mudança de regime no Iraque, muitos de seus líderes foram ao país e descobriram que existiam pessoas chamadas xiitas e sunitas. Não é surpreendente dizer que Trump e seus associados não entendem essas histórias, porque não acho que eles jamais tenham lido a história da Ásia Ocidental. Professor Izadi, você poderia nos falar um pouco sobre sua percepção da escala e da natureza da resposta iraniana? Nós, é claro, lemos relatos sobre Haifa sendo atacada em Israel, os ataques com drones e mísseis em geral e a refinaria em Haifa. Mas se você pudesse nos dar uma noção melhor de qual tem sido a escala, considerando que tanto a mídia israelense quanto a ocidental geralmente exageraram os ataques no Irã e suprimiram ou minimizaram os ataques ou respostas em Israel, seria ótimo. Você sabe, isso começou há cerca de 2 anos, quando os israelenses atacaram a embaixada iraniana em Damasco, e eles assumiram a responsabilidade pelo ataque. Então a primeira resposta iraniana veio depois desse ataque. Foi bastante limitada e acabou aí. Ficou por isso mesmo. A segunda rodada veio depois que eles assassinaram Ismail Haniyeh, o chefe do bureau político do Hamas, quando ele era hóspede no Irã, e o mataram aqui.
Essa foi a segunda rodada. Foi limitada. Depois, os israelenses atacaram novamente. Os israelenses atacaram sites de radar iranianos, alguns locais militares, e naturalmente as pessoas esperavam que houvesse uma terceira resposta. Após o terceiro ataque israelense, as pessoas pensaram que o Irã responderia. E o Irã não fez isso. O Irã não fez isso. E o motivo foi que eles não queriam escalar a situação. Algumas pessoas podem olhar para trás e dizer que isso foi um erro, que eles deveriam ter respondido também na terceira vez. Mas o governo iraniano não respondeu até sexta-feira, quando tivemos a quarta rodada de ataques. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que se Israel não parar, o Irã também não vai parar. Mesmo hoje, o Irã não quer continuar. E, se você perceber, o primeiro dia da resposta iraniana foi limitado. Com o passar dos dias, à medida que a pressão aumentava e o número de alvos crescia, a resposta do Irã também aumentou. Então existe essa decisão de garantir que o que o Irã faz seja proporcional. E se eles pararem, o Irã vai parar. O Irã não tem outra escolha, a não ser responder. Porque se não houver custo para atacar o Irã, então você verá outro Gaza. Por que temos um genocídio em Gaza? Porque as forças de resistência palestinas não conseguiram impor dor e pressão suficientes sobre os israelenses para que eles parassem seus ataques. É assim que aconteceu o genocídio em Gaza. Então o Irã não quer Teherã se transformar em outro Gaza. E isso vai continuar. O número de mísseis balísticos iranianos é bom. Não é ilimitado, mas a quantidade é boa. Então você tem todas essas bases dos Estados Unidos ao redor do Irã, que estão muito próximas em termos de distância. Há várias delas bem à vista do Golfo Pérsico. E há algumas pessoas no Irã dizendo que o Irã deveria realmente atacar as bases americanas. Porque Netanyahu entende duas coisas. Primeiro, ele entende a linguagem da força. A outra coisa é que ele precisa ouvir os americanos, porque são eles que o abastecem com tudo. Então, as pessoas que argumentam que o Irã deveria atacar as bases americanas dizem que já que os estadunidenses estão envolvidos nesta guerra, em primeiro lugar, isso é justificado. E em segundo lugar, se Trump perceber que está entrando em uma nova guerra, você sabe, ele prometeu ser o candidato da paz. He promised to be the peace candidate. He was accusing Kamala Harris of starting war. Ele estava acusando Kamala Harris de começar a terceira guerra mundial se ela fosse eleita. Então a ideia é que eles precisam pagar um preço. Os americanos precisam pagar um preço. Isso colocaria pressão política sobre Trump. As pessoas que votaram nele não queriam que ele... Você já viu entrevistas e tweets do Tucker Carlson? Ele representa uma grande maioria das pessoas que votaram em Trump. Eles não votaram em Trump para que ele fosse um fantoche do Netanyahu. Ele prometeu não se envolver em novas guerras, especialmente guerras no Oriente Médio. E é isso que ele está fazendo. Então essa é uma opção que o Irã tem. E eu acho que o Irã vai usar essa opção, especialmente se os Estados Unidos se envolverem oficialmente. Especially if US officially gets involved. Today, officially they're not involved, but if officially they get involved. Hoje, oficialmente, eles não estão envolvidos, mas se envolverem oficialmente, o Irã usará essa opção. E é muito difícil interceptar mísseis balísticos quando eles atingem um alvo a 200 quilômetros de distância. A Palestina ocupada está longe do Irã, então eles têm algum tempo para rastrear esses mísseis e desativar alguns deles. Então isso é o que o Irã tem por causa das sanções. O Irã não tem uma força aérea séria. O país tem uma limitação no poder aéreo. Então o que o Irã possui são esses mísseis balísticos e a cultura de resistência. Essas são as duas coisas que o Irã tem. E toda a ideia é que o país pode resistir, e não há outra escolha quando você é atacado. A única escolha que você tem é responder. Acho que há mais uma coisa que o Irã tem e deve ter, além da cultura de resistência
e dos mísseis balísticos, que são seus aliados. E considerando que são os Estados Unidos que estão firmemente por trás do regime sionista, é ainda mais importante para o Irã ter um apoio sólido da Rússia e da China em particular, mas também pode-se pensar no Paquistão e em outros lugares. Você pode falar sobre o quão confiante o Irã está em relação ao apoio da Rússia e da China? E qual poderia ser a natureza e escala desse apoio, caso as coisas continuem a se agravar? You know, if Gaza is Sabe, se Gaza serve de indicação, tanto a Rússia quanto a China não fizeram muito em relação ao genocídio em Gaza. Não é do interesse da Rússia e da China que o Irã se torne mais um seguidor fantoche dos Estados Unidos. Não está no interesse deles. A China obtém cerca de 40 a 50% de sua energia do Golfo Pérsico. Todos os países ao redor do Golfo Pérsico estão sob influência dos Estados Unidos, com exceção do Irã. Então, ter todos os países alinhados com a política externa dos Estados Unidos não é bom para a China. E sabe, eu dou aulas na Universidade de Teherã e sempre fomos defensores do aumento das relações entre Irã, Rússia e China. Mas esse é um tema sobre o qual sempre conversamos. this is a theme that we always talk about. And I think it's good time for both Russia and China. E eu acho que é um bom momento para tanto a Rússia quanto a China apoiarem o Irã de uma forma mais contundente. Mas você sabe como funciona a política internacional. Às vezes os líderes não percebem o que precisam fazer no momento em que precisam fazer. Então o Irã não vai fazer planos baseados na suposição de que Rússia e China vão aparecer para ajudar. Por isso, acredito que os líderes iranianos estão se planejando já considerando que essa ajuda não virá. Mas o que eu acho muito importante não é o apoio de entidades governamentais oficiais, mas sim o apoio de cidadãos comuns ao redor do mundo. Da mesma forma que houve apoio à Palestina, acredito que esse apoio também precisa ser demonstrado ao Irã. I think that support needs to be shown for Iran. Popular support among ordinary citizens. The grassroots. Apoio popular entre os cidadãos comuns, a base. O Irã está sofrendo por causa de seu apoio à Palestina. E se você apoia a causa palestina, talvez seja um bom momento para apoiar o Irã. Houve muita propaganda contra o Irã nas últimas décadas. Tivemos esse movimento Mulher, Vida, Liberdade, algo assim, tentando dizer que o Irã está reprimindo seus cidadãos. Isso não é verdade. As mulheres iranianas são representadas pela mulher que você viu resistindo aos mísseis israelenses. É isso que as mulheres iranianas são. Fortes, corajosas, não vão ser intimidadas. Então acho que o apoio popular é importante. O Irã não espera apoio de governos. Iran is not expecting support from governments, but Iran is hoping for that popular support coming. Mas o Irã está contando com esse apoio popular vindo dos cidadãos comuns. Se Netanyahu conseguir alcançar seus objetivos com o Irã, isso significará o fim da Palestina. O genocídio continuará e eles seguirão adiante com os planos que já anunciaram, expulsando os palestinos de Gaza. E se os americanos conseguirem vencer essa guerra, então acho que a China será a próxima. É por isso que a China deveria fazer mais. E se eles conseguirem vencer essa guerra, será um retrocesso para a humanidade. Porque se pessoas genocidas podem vencer em seus projetos genocidas, isso não será bom para a humanidade. Esperançosamente terão o apoio de alguns governos mais independentes quanto o apoio dos cidadãos comuns. From ordinary citizens. Given you've said that popular support from Considerando que você disse que o apoio popular de todo mundo é absolutamente essencial para impedir isso, você poderia nos falar um pouco sobre a propaganda ocidental? O G7 acabou de reiterar a linha padrão do Ocidente, de que Israel tem o direito à autodefesa, apresentando esse ataque não provocado como se fosse em defesa de Israel. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, também repetiu a narrativa sionista de que tudo isso é feito como um ato de autodefesa por parte de Israel. Considerando que muitos espectadores ocidentais assistem aos nossos programas, como iraniano, o que você diria aos nossos espectadores no Ocidente, cujos governos e meios de comunicação têm promovido essa propaganda atroz em seus nomes? whose governments and media have done this atrocious propaganda in their names? You know, do what
you do for Palestine. Sabe, faça o que você faz pela Palestina. Acho que temos esse eixo de resistência. O Irã tem a honra de apoiar esse eixo de resistência. Se não fosse pelo apoio do Irã, acredito que a causa palestina já teria sido encerrada há muitos, muitos anos. E o motivo pelo qual as pessoas apoiam a Palestina é porque ela se opõe à ocupação. Ela se opõe à morte de pessoas inocentes. Ela se opõe ao colonialismo de colonos. É por isso que as pessoas apoiam a Palestina. It's all at Satsum Priority, Tom Severginalt. Sofer Selkikas, Befragnan. We have this unprovoked attack, and Iran is part of this resistance. E o Irã faz parte desse movimento de resistência. So we are not expecting much. Então não esperamos muito, sabemos que as pessoas estão ocupadas, mas se puderem, se conseguirem fazer o que estão fazendo pela Palestina e incluir o Irã nesses eventos e atividades, será bom. E vamos ficar bem. Estamos acostumados a esse tipo de pressão. É por isso que existe essa cultura de resistência. Mas se os iranianos perceberem que pessoas de fora do Irã estão do lado deles, eles já sabem que os governos ocidentais vão apoiar Israel. Eles têm acompanhado o genocídio nos últimos 19 meses. Todo mundo sabe disso. Have been watching the genocide for the last 19 months. Everybody knows that. But if they see some popular support, Mas se eles virem algum apoio popular, especialmente de países que normalmente não se espera que apoiem o Irã, isso seria algo bom para a opinião pública aqui. Porque quando você está sob pressão, sempre pode contar com a solidariedade de outros que se importam com você. E o principal objetivo desses ataques, como eu disse, é a mudança de regime. Eles querem que os iranianos se cansem das dificuldades da guerra, saiam às ruas e derrubem o governo. É isso que eles querem. Mas se cidadãos comuns ao redor do mundo puderem oferecer apoio moral aos iranianos, eles não precisam enviar dinheiro, bens ou qualquer coisa assim, mas podem se manifestar contra esse ataque não provocado. E isso será bom para o Irã. Será bom para os iranianos que estão resistindo à repressão. for Iranians that are resisting the pressure. Vamos encerrar por aqui, professor Izadi. Muito obrigado pelo seu tempo e só posso desejar solidariedade, como você disse a você. Fique firme. Stay strong. Thank you very Muito obrigado. Obrigado por me receberem. Tudo bem. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotisman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.